Olá, turma! Aqui é a professora Marília para mais um vídeo de geometria espacial. Hoje nós vamos falar de volume de pirâmide. Você sabia que cabem exatamente 3 pirâmides quadrangulares de base L e altura H dentro de um prisma de base L e altura H? Isso mesmo. Então, 3 pirâmides cabem exatamente em um prisma, assim como 2 triângulos cabem dentro de um quadrado. Por isso, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3, uma vez que quando nós queremos calcular o volume de uma pirâmide, na realidade nós queremos 1/3 do volume de um prisma. Vamos agora consolidar essa ideia fazendo alguns exercícios. Aqui na primeira questão nós temos o seguinte: uma pirâmide quadrangular regular possui a aresta da base igual a 12 metros e a altura de 8 metros. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, vamos aqui no nosso desenho. Eu tenho já desenhado uma pirâmide quadrangular, ou seja, a base dessa minha pirâmide é um quadrado. Tá? Então, foi dito lá no comando que o lado desse quadrado é 12 metros. Então, 12 metros são essas dimensões aqui da base. Tá? Bom, com isso, falta ainda marcar o que significa esse 8 metros aqui. 8 metros é a altura da pirâmide. Então, se vocês lembram bem como é que a gente olha para a altura da pirâmide, a gente lembra aqui do pontinho que é o vértice e traça a partir desse vértice essa altura, né, que ela vai tocar na minha base fazendo o ângulo de 90 graus. A altura desse vértice vale 8 metros. E aí a gente vai lembrar da nossa fórmula, né? O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Como a gente já tem todas essas informações aí prontas, vamos então aos nossos cálculos. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base, e é justamente essa base aqui que é um quadrado, né? Então, vamos lembrar da área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado, vezes a altura da pirâmide, que nesse caso aqui está sendo dado como 8. Então, seguindo, vamos definir aqui quanto é 12 ao quadrado, que é 144, vezes 8. Meninos, aqui não é necessário fazer 144 vezes 8, porque nós ainda vamos dividir por 3. Então, vou logo fazer uma simplificação aqui, que vocês sabem que eu prefiro, né? 144 dividido por 3 dá 48. E com isso, para calcular o volume dessa pirâmide, eu vou só juntar o que está sobrando aqui. Como eu não tenho mais nada no denominador, o que eu tenho que pensar é quanto é 48 dividido por 8. Então, o volume da pirâmide, 48 vezes 8, perdão. Então, 48 vezes 8, 384. Como as nossas unidades de medida foram dadas em metro, então 348 metros cúbicos, né? Então, a partir de agora, nós vamos usar as unidades ao cubo para indicar o nosso volume. Avançando aqui, nós temos a questão 2, que pede: calcule o volume do tetraedro regular abaixo, sabendo que H é 12 raiz de 2, portanto, aí essa altura da pirâmide, e lado A igual a 12 raiz de 3. Pessoal, tetraedro regular é essa estrutura aqui de pirâmide cuja base é um triângulo, né? E como ele é um triângulo tetraedro regular, quer dizer que todos esses triângulos são equiláteros, são equivalentes e cada um deles é equilátero. E dá para ver porque a aresta, né, aqui vale A para todas as dimensões, todas as arestas, então, valem, vou anotar aqui, a medida que ele deu como aresta.
12 raiz de 3. Então, é 12 raiz de 3 em todas as dimensões aqui de aresta, tá? 12 raiz de 3. E o que seria o H? O H é a altura, né? Essa projeção aqui do vértice sobre o plano que está a minha base, né? Então, aqui a gente tem 12 raiz de 2 como altura. Bom, vocês sabem que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, né? A questão é, a altura dessa pirâmide eu já sei que é 12 raiz de 2. Beleza, mas e a área da base? Bom, para a gente ter essa área da base, a gente vai ter que focar nossa atenção aqui agora na base dessa estrutura. Ou seja, vamos calcular a área desse triângulo equilátero. É claro que a gente já fez a área de triângulo equilátero em outras aulas, mas eu quero deixar bem consolidada essa conversa com vocês, tá? Então, vou desenhar mais ou menos aqui um triângulo equilátero, né? Então, eu tenho A em todas as laterais, certo? Mas vocês sabem que a área de um triângulo, que é o que eu vou ter que saber para calcular esse meu volume, né? Então, a área da base, na verdade, é a área desse triângulo. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base da figura, base da pirâmide, nada disso. Não se confunda, a gente está falando exclusivamente dessa figura plana aqui, o triângulo, tá? Então, para saber esse Hzinho desse triângulo, eu vou marcar esse Hzinho aqui, vou chamar de H. E aqui eu vou configurar um A sobre 2, né? Então, se eu tenho uma medida completa que vale A, só a metade dessa estrutura é A sobre 2. Então, eu vou focar, por enquanto, aqui nesse triângulo retângulo, vou me utilizar do Teorema de Pitágoras para calcular esse H que eu preciso, tá? Então, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é A. Então, A ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado, que é o próprio H, mais cateto 2 ao quadrado, que é a base aqui do meu triângulo. Então, A ao quadrado é igual a H. Perdão, deixa eu começar a ajeitar essa fórmula aqui. Então, vamos arrumar a nossa fórmula aqui assim. H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Né? Eu já estou tentando isolar esse H. Se vocês observaram bem, esse termo que estava aqui passou ali para junto do A ao quadrado, certo? Porque eu estou interessada no valor do H. Então, dando continuidade aqui sobre esse H ao quadrado, fazendo aqui o MMC entre 1 e 4, eu tenho 3A ao quadrado sobre 4. É claro que eu não estou interessado em outra coisa, apenas no H, então vou calcular a raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. O A ao quadrado pode sair da raiz, porque ele tem uma potência igual à raiz, né? Então, vou marcar aqui, anotar assim, o A pode sair da raiz, o 3 não tem a mesma condição, por isso ele fica dentro da raiz, e raiz quadrada de 4 tem, é 2. Uma vez que eu já conheço o meu H, que é a altura relativa, né, do meu triângulo, eu posso fazer, então, a minha área desse triângulo. Então, a área desse triângulozinho é base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, A vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque eu tenho aqui a minha fração sendo dividida por 2, depois vai ser dividida por 2 novamente, então é equivalente a ser dividida por 4. Uma vez que eu tenho a minha relação, eu já sei como é que funciona a área do meu triângulo, eu vou finalmente poder calcular o volume da minha pirâmide. Então, o volume da minha pirâmide é 1/3 da área da base
sobre 4, deixa eu tentar ajeitar aqui, sobre 4 vezes H, certo? Mas a gente sabe que o A, na realidade, e o H a gente já tem. Então, vou colocar aqui o meu A como... Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. No lugar do A, eu vou pôr 12 raiz de 3 ao quadrado. Aí eu sigo raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura dessa minha pirâmide, que é 12 vezes raiz de 2. E aqui, gente, nós podemos fazer simplificações à vontade. Uma coisa interessante a observar aqui, ó, 3 vezes 4 dá 12. Então, eu já tenho uma resposta aí sem a necessidade de apresentar um denominador. Aqui, ó, eu vou fazer 12 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. O 12 ao quadrado é 144. Deixa eu anotar aqui assim. 144, tá? O raiz quadrada de 3 ao quadrado é só 3. E raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Tá acabando meu espacinho aqui, mas, assim, só para que vocês entendam, o que falta fazer aqui é o 144 vezes 3. Raiz de 6 não tem resposta. Vou anotar aqui em cima. Ó, volume da pirâmide, só essa finalização, tá? Que ficou apertadinho ali embaixo. 144 vezes 3, 432 raiz de 6 centímetros cúbicos. Essa seria aí a resposta do nosso exercício 2. Vamos lá para a nossa questão 3. Um octaedro regular é um poliedro constituído por 8 faces triangulares congruentes entre si e ângulos poliédricos congruentes entre si, conforme mostra a figura a seguir. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, um octaedro, né? Octa vem de 8. Mas se vocês analisarem com um pouco de cuidado, esse octaedro nada mais é do que duas pirâmides, né? Uma face da outra. Então, aqui em cima nós temos uma pirâmide quadrangular e embaixo dela outra, né? Acoplada aqui juntinho, coladinha com ela, outra pirâmide semelhante. Então, se todos esses triângulos aqui das faces das pirâmides são iguais, a gente vai ter um octaedro regular. Tranquilo até aí? Muito bem, então, continuando aqui o que diz o problema. Se o volume desse poliedro é 72 raiz de 2 centímetros cúbicos, a medida de sua aresta em centímetros é... Bom, gente, para começo de conversa, essa questão ela é um pouco diferente, né? Inversa de tudo que a gente já viu até agora, uma vez que a gente está observando aqui que o 72 raiz de 2 já é o volume pronto, calculado. O que a questão quer é a volta, né? Quanto vale essa aresta aqui? Ou seja, a medida de cada um desses lados aqui do octaedro. Todas essas medidas de aresta são iguais, tá? Para a gente analisar bem o valor dessas arestas, eu vou focar nossa atenção à pirâmide superior. Então, vamos olhar para essa pirâmide e tentar desvendar as informações a partir dessa pirâmide. Bom, uma coisa é certa. Se o meu volume do octaedro é 72 raiz de 2, o volume de uma pirâmide é a metade disso. Então, 72 raiz de 2 sobre 2. Por quê? Que a gente viu ainda há pouco que o octaedro, na verdade, é a junção de duas pirâmides. Então, se eu pegar esse volume total e dividir por 2, eu tenho o volume de uma única pirâmide aqui, tá? Vamos lembrar que a relação de volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide, né? Com o detalhe que esse volume nós conhecemos. 72 dividido por 2 é 36, portanto, 36 raiz de 2 é o volume e 1/3 da área da base
vezes altura. Então, as informações de base e altura dessa minha situação aqui vai me dar a minha aresta. Então, se vocês lembram do nosso exemplo ainda há pouco, né, se essa medida aqui, ó, for uma aresta, aqui ao lado eu sei que é outra aresta e aqui é outra aresta. Com isso eu consigo definir que nessa face aqui lateral eu tenho a medida da altura relativa dessa minha pirâmide aqui, que na verdade é o apótema da pirâmide, que eu não vou poder chamar de A, porque A está sendo chamado de aresta. Vou chamar esse apótema de G, tá? Por que G? Já vou acostumando vocês, a palavra G vem de geratriz. A gente vai usar bastante essa medida aqui relativa lá no cone, lá na frente. Vou deixar esse Gzinho aí. Esse G, ele funciona como a altura relativa dessa face lateral. A gente já calculou isso ainda há pouco, tá? Vou deixar aqui esse G já pronto, que é a raiz de 3 sobre 2. Calculamos ainda há pouco isso na questão 2. Então, vou passar adiante aqui já usando esse G, tá? Bom, olhando para esse G, eu posso perfeitamente pensar aqui numa estratégia para calcular o meu H, certo? Uma vez que eu tenho que ter uma informação sobre esse H. E vamos observar que esse H, ele está fortemente associado a esse G, né? Então, eu acabo tendo aqui um triângulo acontecendo dentro da minha pirâmide, onde nesse triângulo eu posso ver com clareza ali a hipotenusa desse triângulo é o G, um dos catetos é o H e o outro cateto é o A sobre 2. Então, para a gente calcular esse H, novamente nós vamos recorrer a um teorema de Pitágoras aqui. Então, vamos lá para o H. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Daí, o G é a raiz de 3 sobre 2. Então, a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Vamos isolar esse H e juntar aqui essas duas informações, nesses dois termos que estão relacionados com A. Vou fazer isso aqui, ó. Então, H é A ao quadrado vezes 3 sobre 4, já resolvendo todas essas potências aqui, com cada um dos termos, menos A ao quadrado sobre 4. Então, H vai ser raiz quadrada de... Como ele já tem os denominadores iguais, eu vou resolver só aqui em cima. 3A ao quadrado menos A ao quadrado é 2A ao quadrado. Mantém o denominador. Esse 2 não vai sair de dentro dessa raiz. O A ao quadrado vai e o 2 também, quer dizer, o 4, né? Então, 2 fica dentro da raiz de 2. O A ao quadrado sai da raiz, fica só A. E o 4, raiz quadrada de 4 é 2. Já temos o H. E aí, finalmente, nós vamos usar aqui a nossa relação para descobrir a nossa aresta. Vamos aqui comigo. Então, nós temos, né, do ponto onde nós paramos, 36 raiz de 2 é 1/3 da área da base, que nesse caso a gente sabe que é um quadrado, né? Essa minha estrutura aqui tem uma base quadrada, que é A ao quadrado, vezes a altura, A raiz de 2 sobre 2. Foi o que nós calculamos ainda há pouco. Tudo bem, gente? O que a gente pode fazer aqui? O 3 vezes 2
dá 6. Por que eu posso multiplicar? Porque são frações que estão multiplicando nesse termo, tá? Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, já vou pensar aqui o 6 passando lá para frente aqui. 6 multiplicando 36, raiz de 2. E o que sobra aqui do outro lado? A terceira, raiz de 2. Até aí, tranquilo, gente? Então, continuando. 6 vezes 36 dá 216, raiz de 2. Esse raiz de 2 eu posso trazer para cá e resta, então, raiz cúbica. Vou simplificar raiz de 2 com raiz de 2. Daí eu tenho a terceira é igual a 216. Daí, para eu saber o valor da aresta, é só eu pensar na raiz cúbica de 216. Pensa no número que multiplicando por ele mesmo, 3 vezes vai dar 216. Gente, esse número é o 6. 6 vezes 6 dá 36, vezes 6, 216. Então, a nossa aresta é 6 centímetros. Descobrimos aí, tá? Observa que essa questão, ela teve alguns elementos, mas ao mesmo tempo são elementos todos conhecidos da gente, né? São elementos que a gente consegue ir organizando. É só uma questão de parar um pouquinho, né? E imaginar uma estratégia. Então, nós sabíamos que um octaedro na verdade, é uma junção de duas pirâmides. Daí eu sei que se esse volume é do octaedro, eu quero só a metade dele para poder usar, porque eu vou focar aqui, eu vou me concentrar em uma pirâmide. E as informações que eu preciso, eu vou tirar dessa pirâmide aqui, certo? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, então essa medida total eu já sabia, né, dessa quantidade, que era 36 raiz de 2. E esse lado aqui eu não podia fazer nada ainda, eu tinha que buscar elementos para descrever a minha área da base e minha altura. Apesar de que a área da base estava tranquilo, porque era um quadrado de lado A. Então, aqui ia ficar A ao quadrado. A minha grande questão era o H. Como que eu ia encontrar esse H? Daí eu fiz o cálculo aqui da minha altura relativa, que eu chamei de G, pelo teorema de Pitágoras. É claro que esse cálculo não está aqui, já coloquei o resultado pronto, porque a gente já sabia como fazer. Mas esse G me ajudou, porque com ele eu posso construir um outro triângulo que pega ali a altura que eu preciso. Então, esse G está envolvido aqui na hipotenusa do triângulo. Daí vem o A sobre 2, que é a medida, né, o meio dessa aresta, A sobre 2. E o outro cateto que eu preciso é justamente o H. Organizei aqui o teorema de Pitágoras, manipulei de sorte que eu isolasse esse H e tivesse aqui uma expressão final. Uma vez que eu já tenho o H, eu já sabia quanto era a minha área da base, agora eu também já sei o H. Eu vou fazer essas substituições bem aqui, ó. E aí eu começo a isolar, enfim, né, organizando essa minha expressão para eu ter a forma, né, o valor final desse A, que era justamente o que a questão queria. Então, qual é a medida da aresta desse octaedro? Então, tá aqui, 6 centímetros. Meninos, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho, né, da manipulação dessas informações. E façam os exercícios e me procurem caso vocês tiverem dúvida, tá? Até a próxima!